Graça e paz, queridos. No vídeo Como Vencer a Rejeição, nós vimos a maneira como Jesus lidou com ela. Hoje vamos focar na atitude dele depois daquele ocorrido, quando ele saiu de Nazaré e foi para Cafarnaum se estabelecer lá, ou estabelecer a sua base ministerial lá. O texto de Lucas capítulo 4, 31 a 44 diz assim: então ele desceu a Cafarnaum, cidade da Galileia, e no sábado começou a ensinar o povo. Todos ficaram maravilhados com o seu ensino, porque falava com autoridade. Na sinagoga havia um homem possesso de um demônio, de um espírito imundo, e ele gritou com toda a força: ah, que queres conosco, Jesus de Nazaré? Vieste para nos destruir? Sei quem tu és, o Santo de Deus. Mas Jesus o repreendeu e disse: cale-se, saia dele. Então o demônio jogou o homem no chão diante de todos e saiu dele sem o ferir. E todos ficaram admirados e diziam uns aos outros: que palavra é esta? Até os espíritos imundos ele dá ordens com autoridade e poder, e eles saem. E a sua fama se espalhava por toda a região circunvizinha. Jesus ele saiu da sinagoga, foi à casa de Simão, e a sogra de Simão estava com uma febre alta, e pediram a Jesus que fizesse algo por ela. Estando ele em pé junto dela, inclinou-se, repreendeu a febre que a deixou. Ela se levantou imediatamente e passou a servi-los. Ao pôr do sol, o povo trouxe a Jesus todos os que tinham vários tipos de doenças, e ele os curou, impondo as mãos sobre cada um deles. Além disso, de muitas pessoas saíam demônios gritando: tu és o Filho de Deus. Ele, porém, os repreendia e não permitia que falassem, pois sabiam que ele era o Cristo. Quando o dia rompeu, Jesus foi para um lugar solitário. As multidões o procuravam, e quando chegaram até onde ele estava, insistiam que não as deixasse. Mas ele disse: é necessário que eu pregue as boas novas do reino de Deus noutras cidades também. Para isso eu fui enviado. Amados, uma das coisas interessantes que a gente percebe aqui nessa passagem é que Jesus, ele começou a cumprir a sua missão ensinando com autoridade, segundo o texto que a gente acabou de ler, curando enfermos, expulsando demônios. Mas ele deu um passo muito importante, que está aí no último versículo. Ele ensinou o passo do cumprimento da missão. Eu fui enviado a pregar a outras cidades. Amados, o que aprendemos com a maneira como Jesus cumpriu a sua missão? Primeira coisa que eu percebo nesse texto é que Jesus ele nos ensina que a prática da missão exige uma postura inabalável frente a possíveis rejeições. Se ele tivesse abalado com a rejeição que ele sofreu em Nazaré, onde ele anunciou pela primeira vez aquilo que ele veio fazer, talvez o Evangelho não tivesse chegado até nós. Mas o que nós percebemos é que ele não se abalou. Ele apenas mudou para outro lugar, onde fez a base do seu ministério e continuou trabalhando. Nós precisamos ter essa mesma postura frente a possíveis rejeições que a fé em Cristo possa provocar ou possa trazer, ou que possamos sofrer no decorrer da missão. Disso depende a salvação de pessoas que vão cruzar o nosso caminho no nosso dia a dia. Disso depende das pessoas ouvirem do amor de Deus. Paulo e Barnabé, eles responderam certa vez: era necessário anunciar primeiro a vocês a palavra de Deus, e uma vez que a rejeitam e não se julgam dignos da vida eterna, agora nos voltamos para os gentios. Eles seguiram esse passo de Jesus. Jesus também nos ensina que a prática da missão exige autoridade espiritual. Ele era uma autoridade encarnada, e ele nos delega essa autoridade e poder para que a gente vivencie as boas novas, para pregá-las e ensiná-las. O amor precisa ser vivenciado, o amor precisa ser verbalizado, mas ele precisa se transformar em ações concretas, em atitudes, em comportamento. É interessante que João ele disse certa vez: nisto conhecemos o que é o amor. Jesus Cristo deu a sua vida por nós e devemos dar a nossa vida por nossos irmãos.
Se alguém tiver recursos materiais e vendo seu irmão em necessidade e não se compadecer dele, como pode permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavra, nem de boca, mas em ação e em verdade. Mas Jesus também nos ensina que a prática da missão, ela foca no indivíduo. É interessante que na história, na passagem nós vemos que Jesus, ele agiu fazendo milagres no meio da multidão. Mas não somente isso, chama a atenção o fato de que ele também realizou o milagre na casa de Simão, com a sogra de Simão no quarto. Ou seja, ele tinha um foco no indivíduo, ele sabia que os indivíduos têm nome e sobrenome. Por isso, o discipulado 1 a 1 é tão importante, porque Jesus, ele se preocupa com você e comigo em particular, não somente com multidões. Não subestime o poder do testemunho individual. Ele é tão importante quanto o testemunho em grupo. O discipulado pessoal é tão importante quanto o discipulado em grupo. O próprio Jesus afirmou: o rei responderá, eu digo a verdade, o que vocês fizerem a algum dos meus menores irmãos, a mim o fizeram. Mas Jesus também nos ensina que a prática da missão é também uma questão de disponibilidade. Veja, Jesus, ele atendeu ao apelo dos familiares de Simão quando ele estava cansado, exausto, tinha passado a manhã pregando, fazendo milagres, expulsando demônios. Isso deixou ele exaurido. Mas ainda que ele estivesse cansado, ele foi e atendeu às pessoas, fora da sua zona de conforto. As pessoas precisam ser alcançadas e tocadas pelo amor de Deus com o Evangelho. Isso vai requerer muitas vezes colocar a vida em serviço, ou a serviço. Vai exigir perdoar o imperdoável. Muitas vezes, ou em outras palavras, a gente vai precisar abrir mão de nós mesmos, como Jesus fez. Paulo, ele declara: assim, de boa vontade, por amor de vocês, gastarei tudo o que tenho e também me desgastarei pessoalmente, visto que os amo tanto, devo ser menos amado? Não desista de cumprir a missão. Assim como Jesus fez, que possamos fazer com as pessoas que precisam ouvir do Evangelho.